1,60 de altura. Vem cá, Carlão. Só para você sentir um pouquinho o drama. Você tem quanto, Carlão? Quase 2. Vamos arredondar aqui. Vamos fechar a conta em 2. Esse gasofilácio aqui, ele tem mais ou menos 50 a 60 centímetros, que é mais ou menos da altura desse palco. Então vem cá, sobe aqui. Ou melhor, vamos aqui, ó, no meio, que aí fica melhor para todo mundo ver. Dá para passar aqui? Vai lá. Eu sou baixinho. Vem alguém aqui de 1,70 m, 75. Vem cá, Danilo, tem mais de 1,70 m, não tem? Você? 1,74. Vem cá você. Altura mais ou menos padrão do homem. Eu não sirvo de base, não. Deixa eu olhar do lado de cá que fica melhor vendo daqui. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todos Israel a palavra dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Dá para entender porque os caras tiveram medo, irmão? Você topava? Agora nós estamos falando, o Carlão é um cara esbelto, irmãos. Coloca mais uns 30, 40 centímetros de largura, de cara guerreiro e forte, e mais a armadura do cara em cima dele ainda, irmão. Você entendeu porque eles ficaram 40 dias? Você entendeu? Você está entendendo porque eles ficaram... Porque Golias, todo dia, de manhã e à tarde, e saía lá, vinha no vale, e falava assim: ei, não tem homem aí em Israel, não? Não tem ninguém para lutar comigo aí, não? E todo mundo do outro lado, ó, quietinho, irmãos. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de uma passagem. Vou contar uma historinha aqui. Aguenta só um minutinho aqui. Há uns anos atrás, o Elcim mexe com garagem de automóvel. Já faz tempo isso. E um dia ele me chamou: pastor, você não vai comigo? E eu falei: vou. Nunca tinha ido num leilão de carro. Aí a gente saiu cedinho e falou: vou ver como é que é esse negócio, né, irmãos? E cheguei lá, ficamos bem cedinho. Ele vai de manhã, olhou os carros, tal. E de repente a gente foi para um barracãozão grandão assim, quente, umas cadeiras de plástico, irmão. A gente começou, não lembro que hora que começava aquele negócio. Aí começou um leilão e tinha umas moças. O cara lá do leilão mostrava na televisão a foto, falava o preço, e os caras iam levantando a mão, dando lance, né? Dando lance, e a mulher ficava aqui: ei, tá com ele. Daqui a pouco levantava a mão: tá com ele. E aí ia vendendo, batia o martelo, aquela coisa toda. Eu não sei que hora, mas já estava um calor, eu estava cansado, mano. Aí já não estava mais novidade, estava cansado de ver tanto aquele monte de carro lá. De repente eu estava sentado na cadeira lá, irmão. E eu não sei nem que carro que apareceu lá. Se era carro, que era caminhão. E a hora que estava dando o lance, eu dei uma espreguiçada lá na cadeira. No que eu espreguicei, a moça falou assim: ele! E apontou para mim. Irmão, a hora que eu vi o preço do negócio, eu falei: meu Deus, e esses lugares você não pode brincar. Não é brincadeira. Me deu um desespero. Eu falei: meu Deus, alguém levanta a mão. E de repente alguém levantou a mão. Aí, pá, saiu de mim. Menino, sabe o que eu fiz? Eu grudei o braço naquela cadeira assim, ó. E se eu tinha que coçar o queixo, eu fazia assim, ó. Eu não tirei o braço daquele lugar para mais nada na minha vida. Com medo de eu levantar a mão. Eu fico imaginando, irmão, Golias do lado de cá, por isso que eu estou contando essa história. O exército do outro lado, irmão. E o cara afrontando o exército assim, ó, caladinho, irmão. Ninguém mexia um dedo. Para não falar assim: ó, alguém habilitou. Aquele ali se ofereceu. Para a batalha. Porque o negócio era de meter medo, irmão. Era intimidador. Amém?
Obrigado, queridos. Pode sentar. Obrigado, Carlão. Você está entendendo por que os caras tiveram medo? Você está entendendo por que um dos exércitos mais poderosos da terra tiveram medo? Porque o negócio era diferente. Foi para frente ou para trás? Foi para trás. Para frente. Quem ele é e o que ele faz? Eu acabei de falar para você. Não é pessoas, é uma circunstância, ou talvez algo que está aqui dentro de você, que te limita, que te prende. Às vezes é um medo, é um trauma. Capítulo 17, versículo 14. Davi era um moço, era o mais moço. Só os 3 maiores, os irmãos dele, seguiram a Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Você vai perceber aqui pelo texto que Davi já tinha ido no campo, porque esse período, irmãos, dessa afronta demorou 40 dias. Davi já tinha ido algumas vezes lá e voltado, mas nunca tinha coincidido dele chegar na hora da afronta. Porque ou era de manhã cedinho, ou era no final do dia, que Golias vinha diante do exército e falava: ei, não tem homem aí não. E Davi já tinha ido lá algumas vezes fazer o que o pai dele pedia. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos, uma efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre, leva-los ao acampamento, a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leve-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. A gritos chamavam a peleja. Nesse dia aqui, Davi chegou justamente no horário em onde as tropas se reuniam, se preparavam para a batalha, porque podia ser qualquer dia, quem sabe, naquele dia ali, todo dia, Golias e os filisteus ficavam esperando alguém de Israel se habilitar. Mas já tinham passado 40 dias e ninguém tinha levantado o braço, irmão. Porque o negócio era perigoso. E Davi chega naquele dia. Davi chega justamente naquela hora. E na cabeça de Davi, as informações que ele sempre teve é que Israel sempre foi um exército vitoriosíssimo, poderoso, o mais corajoso e o mais poderoso da terra. E ele chega exatamente nesse momento e vê um monte de homens amedrontados. Ele não entende aquilo. Ele fala: mas peraí, eu não estou no mesmo lugar. Esse não é o exército de Deus. Sempre nós teremos o momento certo para esse confronto. Talvez você ainda não se deparou com esse gigante na sua vida. Davi teve algumas vezes lá e não tinha se deparado com ele. Mas sempre vai ter o momento certo. Qual é o momento certo, pastor? É o momento que você vai estar preparado. E Deus sabe a hora que você está preparado para enfrentar esse gigante na sua vida. Talvez você tenha se deparado, cruzado com ele em alguns momentos, mas ainda não está sendo o momento exato, a hora certa da batalha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mais cedo ou mais tarde, a hora que o Senhor perceber que o seu coração está preparado, vai ser o momento de você enfrentar esse gigante. Sabe por quê? Porque Deus não quer mais esse fator limitador na sua vida. Talvez esse momento já se passou, já fazem até alguns anos que não está tendo esse encontro. Aqui foram 40 dias, mas talvez possam
ter alguns anos, que ainda não chegou o momento desse encontro. Então eu quero nessa noite, se você já encontrou, ou se você ainda não encontrou, eu quero te ajudar a se preparar, porque esse gigante não vai ser mais um fator limitador na sua vida, em nome de Jesus. Você vai vencer essa área da sua vida, e você vai conseguir ultrapassar esse limite na sua vida. Sabe aquilo que te faz caminhar por um tempo bem, e de repente vem uma queda? Às vezes a pessoa está bem, se caminha por um período bem, e de repente, a hora que você se vê, está lá você preso no vício de novo, está lá você preso na pornografia de novo, está lá você preso no adultério de novo, está lá você preso com aquele sentimento, com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela dor dentro de você. De repente aquela depressão vem de novo, aquele sentimento vem de novo e derruba você. Aí daqui a pouco você levanta e fica um tempo bem, mas de tempos em tempos você vai ver que esse gigante sempre aparece na nossa vida. Tem um momento certo para a gente se deparar com ele. Disse mais Davi, porque deixa eu explicar aqui para você. Quando Davi chegou lá e viu aquela cena, e ele viu que ninguém se habilitava, Davi falou assim: eu vou lá, eu vou enfrentar. Aí, irmãos, imagine só, 40 dias, todo dia o rei ficava lá na tenda, falando com os comandantes do exército. E aí, apareceu alguém? Meu rei, meu senhor? Ninguém apareceu não. Aí de tarde, o rei falava: e aí, apareceu alguém para lutar com o cara? O comandante falava assim: não apareceu não. 40 dias, irmão, esperando alguém aparecer. E de repente alguém vem, chega e fala assim: eu vou lutar com esse gigante. Chegou a notícia rapidinho para Saul. Saul falou assim: traz ele para mim. Traz, não sabia quem era ainda. Traz para mim. E aí, irmão, chega um menino, 16, 17 anos, ruivinho, pequeno, roupinha de pastor de ovelha, não tinha cara de bravo, não tinha cara de valente, não tinha armadura. E quando ele chega diante de Saul, irmãos, Saul lá na tenda, imagina só, Saul lá na tenda dele, sentado no trono, esperando alguém, e aí chega a notícia: apareceu alguém. Saul fala assim: traz. E de repente está lá aquela cortina, aquele pano, aquelas tendas que ele tinha. Abre a tenda e Davi entra. Saul fala assim: sabe quando você dá aquela medidazinha de alto a baixo assim? E as mulheres são especialistas em fazer isso. São ótimas. Mulher bateu o olho, ela só faz assim, ó. Acabou. Escaneou, irmão. O homem tem que olhar, prestar atenção, ficar reparando. Mulher não, já viu quando mulher assim, ela fala assim: ó, eu não gostei do olhar daquela mulher. Você, hã? Ela olhou para você diferente. Você fala assim: hã? Ela só fez assim, irmão. É o scanner. Acabou. Esse é o olhar. Saul deu uma olhada daquela deu uma escaneada de mulher em Davi. Acho que ele não foi de mulher não, ele fixou mesmo para ver se ele estava acreditando. Acho que ele coçou o olho e falou: não é possível. Depois de 40 dias veio um menino desse. Mas como ele viu que não tinha jeito, irmão, não tinha jeito. Não sei se naquele dia ali nasceu aquele ditado: quem não tem cão caça com gato. Não tem tu, quem não tem tu, vai tu mesmo. Tinha outro jeito, 40 dias esperando, irmãos, 40 dias esperando alguém para lutar e não aparecia ninguém. E Davi chega, irmãos, agora preste atenção numa coisa, porque você vai começar a entender alguns processos da sua vida. Davi chega e fala assim: disse mais Davi, porque Saul falou assim para ele: meu filho, você não pode lutar com ele. Ele é gigante, ele é guerreiro desde a mocidade, o cara é treinado, isso é matador, irmão.
Irmãos, isso aí em outras palavras, é suicídio. É igual pegar eu, irmãos. Pega eu e marca agora, do nada, uma luta com o John Jones, irmão. E solta dentro do ringue ali. É suicídio, irmão. É suicídio, é loucura. O cara é lutador há anos, aí põe eu lá. Mas Davi disse para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará da garra das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Primeira coisa que nós precisamos... Opa, volta aqui. Me ajuda aí, Danilo. Quero parar na próxima. Põe na próxima. Aí. Primeira coisa que nós precisamos entender: não menospreze as pequenas batalhas. Sabe aquelas vitórias que você já teve? Sabe aquelas guerras que você já teve e aquelas guerras em secreto? Sabe as lutas que você já venceu, os traumas, às vezes os obstáculos, as coisas que você já venceu aqui dentro de você, coisas que ninguém ficou sabendo, coisas que as pessoas nem imaginam que você já tenha passado na sua vida. Porque às vezes eles olham você hoje, as pessoas nos olham hoje e acham: nossa, essa pessoa, olha que pessoa linda, maravilhosa, mas não sabem o que você já passou na vida. Eles não sabem as lutas que você já enfrentou. Davi já havia vencido um leão e Davi já havia vencido um urso para proteger as ovelhas do pai dele. Naquela época não tinha celular, porque hoje, né? Depois de matar o leão, matar o urso, a primeira coisa que dá, se fosse nos dias de hoje, é pôr o pé em cima assim, já bater a selfie e publicar nos grupos, né? Play. Espalhar. Naquela época, provavelmente só o pai dele ou os irmãos dele ficou sabendo daquilo. Não menospreze as pequenas batalhas. Sabe aquelas coisas, aquele sofrimento, aquela luta que você já enfrentou, que você já passou na vida? Sabe aquela decepção que você já teve com aquela pessoa? Sabe aquela tristeza que você já teve? Sabe aquela traição que você já passou por aquilo? E aquilo te machucou muito, aquilo te feriu muito, te magoou muito. E às vezes você não entende porque, sabe aquela doença que talvez você já passou e você superou e venceu aquilo na sua vida? E às vezes a gente pergunta: por quê? Por que essas coisas? E nesses momentos muitas dessas guerras, muitas dessas lutas, dessas batalhas, você passou sozinho ali, você e Deus. Sabe o que Deus estava fazendo, querido? Deus estava te treinando. Deus estava te preparando. Porque é inevitável que os gigantes da vida surjam, irmãos. É inevitável que as coisas aconteçam no nosso dia a dia. Nós não estamos imunes. O fato de você vir à igreja, de você estar na presença de Deus, você não está imune dos problemas. Eu não estou imune dos problemas, eu não estou imune das doenças, irmãos. Eu não estou imune das tempestades, eu não estou imune das dificuldades. Eu passo as mesmas lutas que você passa. E o que nós queremos aqui nessa noite é te ensinar como vencer essas guerras. Porque elas vão vir, querendo você ou não, chamando você ou não, elas vão vir. Porque elas fazem parte da vida. Só que nesse momento aqui, quando Saul viu que não tinha mais jeito, que teria que ser aquele menino mesmo, Saul fala assim: então vem cá, eu vou te dar a minha armadura. E deu a armadura para Davi. Nós lemos no texto. E Davi então colocou aquela armadura. Só que ele era um pastor de ovelha. Ele nunca tinha usado uma armadura daquela. Nós não precisamos de uma armadura de Saul para vencer as nossas guerras. Aí você pode perguntar para mim: Eric, o que é a armadura de Saul? A armadura de Saul são os recursos desse mundo.
Porque na cabeça de Saul, ele pensou assim: bom, faz 40 dias que eu estou esperando um guerreiro, ninguém apareceu. Agora aparece esse menino. Esse menino me contou essa experiência. Um menino desse venceu um leão, venceu um urso. Olha, Deus é com ele mesmo. Vai ter que ser ele, porque não aparece outro. Vai que esse menino ganha essa guerra. Vai que esse menino dá uma sorte. Vai que Deus é com ele mesmo. Todo mundo vai falar assim, dizer assim: olha, o menino era valente. Mas também, a armadura era de quem? A armadura era de quem? Do rei? Com a armadura do rei, todo mundo vence. A armadura mais perfeita, a armadura mais forte, a mais bem feita, todo mundo vence. Saul queria dividir com ele a glória da batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não divide com ninguém a glória dele, irmãos. A armadura de Saul fala dos recursos desse mundo. Você não precisa dos argumentos desse mundo para vencer suas guerras. Você não precisa da mentira. Você não precisa da corrupção. Você não precisa de um negocinho por baixo do pano. Você não precisa da propina. Você não precisa de fazer coisa errada. Você não precisa da fofoca. Você não precisa da maldade para puxar o tapete de ninguém para você crescer dentro da empresa. Você não precisa dessas coisas. Isso são as armaduras que o mundo tenta nos dar, nos dizendo que nós vamos vencer as nossas guerras. Não, então, não, essa mentira, não, se eu não mentir aqui na empresa, se não aceitar um negócio, uma propina, se não aceitar essa corrupção, não, no Brasil é assim mesmo, pastor, não tem, não, querido, está na hora de escrever uma nova história para nós. Nós não precisamos dessa armadura de Saul para vencermos as nossas guerras. Se você não for para a cama comigo, eu não caso com você. Então vai embora, cara. Eu não quero saber de você, se você não me respeita. Não, aqui na faculdade é o seguinte: se não der uma batidinha aqui num brown aqui, tá, né? Aqui, tá, querido, você não precisa disso. Você não precisa disso, porque Deus te deu as armas dele. E Davi aqui, ele fala para Saul, depois que ele tirou, e ele até tentou colocar aquilo ali, irmãos. Ele até tentou colocar aquela armadura. Tentou andar, pois, imagina um menino lá. Tentou andar com aquele negócio, falou: não, eu não dou conta disso não. Tirou, porque ele nunca tinha usado aquilo, irmãos. Aí o que ele fez? Ele foi com aquilo que ele era treinado. Ele foi com aquilo que ele tinha experiência. Ele foi com aquilo que ele sabia. E ele foi lá e tomou o seu cajado na mão. Preste atenção, vou te explicar cada uma dessas ferramentas, cada uma dessas armas, porque aqui eram figuras, mas para nós hoje são armas espirituais. Davi pegou o seu cajado, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor. Vou te mostrar cada uma dessas figuras aqui. Que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Ele falou assim: não, eu não vou com essa armadura, eu vou com aquilo que eu sei. Eu vou com aquilo que eu conheço. Eu vou com aquilo que eu tenho experiência. E o que são cada uma delas? O que o cajado significa? Cajado significa autoridade. Você quer vencer gigante, querido? Você quer vencer essas batalhas? Então você precisa entender que essa palavra aqui te deu autoridade. Jesus disse assim lá em Mateus capítulo 28: eis que vos dei autoridade. Perdão, Marcos verso 16: eis que vos dei autoridade para pisardes a cabeça de serpentes e escorpiões. Eu dei a vocês autoridade. Mateus 28 também diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu entrego também a vocês essa autoridade.
Você vai ver daqui a pouquinho que quando ele foi enfrentar Golias, ele foi com essas armas. De repente chega a notícia para os filisteus dizendo assim: apareceu um guerreiro. Golias falou assim: uau! Até que enfim, depois de 40 dias eu não aguentava mais esperar, estava me dando sono. Golias vai lá na tenda dele, coloca toda a sua armadura de guerra, couraça, caneleira, bracelete, tal, cinta, enfiou a espadona aqui do lado, capacete, escudo, lança, e se aprontou para a batalha. 2,60 m de altura. Imagina isso com essa armadura, irmão, toda. E de repente vem um pastor de ovelha, um menino. Quando Golias olhou Davi com um cajado na mão, falou assim: por acaso eu sou algum cão para você vir contra mim com um pedaço de pau? Para Golias, Davi tinha na mão um pedaço de pau. Mas para um pastor de ovelha, para a nação de Israel, Israel sabe que isso aqui, na mão de um pastor, é sinal de autoridade. Você só vai vencer as suas batalhas, você só vai vencer as suas guerras, se você entender quem você é nessa palavra aqui. Você entender que hoje Deus te colocou como filho. Você é filho de Deus. E com isso você tem autoridade. Esse gigante não é maior do que o seu Deus. Esse problema, essa circunstância, esse temperamento seu que talvez te limita, não é maior do que o poder do teu Deus. E hoje você é livre para vencer isso dentro de você. Ele foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras. Normalmente, se você quer ferir alguém com uma pedra, quanto mais pontuda a pedra é, melhor para poder machucar a pessoa. Mas ele pegou 5 pedras lisas no ribeiro. Israel, irmãos, é uma terra de desertos. Israel, qualquer lugar que você abaixar no chão, você pega uma pedra. Ele podia achar pedra em qualquer lugar que ele quisesse. Mas pedras lisas nos fala de uma palavra revelada. Porque cada uma dessas coisas, nós estamos lendo uma história. Mas está vendo que eu estou mostrando para você o significado espiritual dessas coisas para você? Pedras lisas são palavras reveladas no seu coração. Não é simplesmente aquela palavra que você ouviu, seja aqui um versículo da Bíblia, ou que você ouviu numa música. É aquela palavra que vem em uma revelação dentro de você, e aquilo vem e entra aqui dentro de você. E aquilo que era então só uma letra, só um versículo, se torna uma verdade para você se apoiar, para você se segurar nela. Quando Pedro estava naquele barco, vou te dar um exemplo. Quando Pedro estava naquele barco, enfrentando uma tempestade, e Jesus veio andando sobre as águas, e eles se assustaram, e Pedro fala assim: Senhor, se és tu, manda vir ter contigo. E Jesus fala assim para ele: vem. O que Pedro recebeu ali naquela hora foi uma palavra revelada, e sobre aquela palavra de Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Essa palavra que eu estou te falando, essa palavra revelada que você recebe aqui dentro de você, pode ser um versículo tão pequenininho, pode ser uma frase, ou pode ser apenas um vem, ou pode ser apenas um eu sou contigo. Mas aquilo não entrou no seu ouvido, aquilo entra no seu coração. Ele pegou essa palavra, essas pedras, e colocou no alforje. Alforje nada mais é do que um embornal, uma capanga. O que significa esse alforje para nós hoje, irmãos? É o nosso coração. É essa palavra revelada, que você pega essa palavra e guarda ela no seu coração. Davi depois ele escreve e diz assim: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti.
Essa palavra revelada é aquela palavra que você pega e você, não é aquela que entra por aqui e sai por aqui, mas é aquela que você guarda no seu coração. Cajado, pedras lisas, alforje. Está faltando o quê? Está faltando o quê aqui das armas de Davi? A funda. Um equipamento daquele ali, uma tira, uma aba de couro, como fosse tipo um estilingue sem forquilha, e eles punham uma pedra ali naquele negócio, e giravam, e davam um golpe, e a pedra, e eles conseguiam atirar. Isso não é qualquer um que gira e joga isso, tem que saber. Davi era treinado a mexer com isso aqui. Era a arma que ele sabia usar. O que é a funda, querido? É a nossa fé. A pedra é o quê? O que a pedra é? A palavra. Então você percebe que a fé, que é a funda, é ela que faz o quê? Ativa a palavra. Não adianta simplesmente você ter a palavra na sua mente, mas você não tem fé para colocá-la em prática. Tem gente que conhece um monte de versículo da Bíblia. Tem gente que conhece um monte de texto da Bíblia. Mas primeiro, aquilo não é revelado dentro do coração dele. E ele não tem fé para colocar aquilo em prática. Ele não tem fé para colocar em prática, um exemplo, na área financeira. Ele não tem fé para colocar em prática na área conjugal. Ele não tem fé para colocar em prática na área que tem que perdoar aquela pessoa. Ele sabe que tem que perdoar, ele entende que tem que perdoar, mas ele não tem a atitude, porque fé não é um sentimento, fé é um comportamento. Fé é uma atitude. O brasileiro é tido como um povo de muita fé. Eu chego aqui no restaurante, pega uns aqui bem, porque chega aqui de todo jeito, né, gente? Chega uns que chega trançando as pernas, irmão. Chapado mesmo. Pega um desses aqui que chega bebinho. E pergunta para ele assim: deixa eu te perguntar uma coisa, meu amigo, meu camarada. Você por acaso é uma pessoa que tem fé? Ele vai dizer: eu, pastor, eu sou um cara de muita fé. Olha, pode ter gente com fé igual a minha, mais do que a minha não tem não. Eu ouvi um monte de gente falando isso, irmão. Que fé é essa que não funciona? Que fé é essa que não tira ele dessa vida? Que fé é essa que não muda o casamento dele? Que fé é essa que não faz ele perdoar essa pessoa que eu não consigo perdoar? Você tem fé? Tem. Não tem, querido. Porque é a fé que vai ativar a palavra que está dentro do nosso coração. Você está entendendo porque talvez muitos dos gigantes não estão caindo na sua vida? Você está entendendo porque você está tentando brigar com ele no tapa e não está conseguindo? Você está tentando ir no soco e não está conseguindo? Você está entendendo que você está tentando derrubar esse gigante no beliscão e ele não está caindo? Porque muitas vezes nós estamos usando as ferramentas, as armas erradas. Mas se você começar a usar as armas certas, as ferramentas certas, pode ter certeza que esse gigante vai cair em nome de Jesus. Quais são as armas do inimigo? Já estou terminando e nós vamos orar. Quais são as armas do inimigo? É intimidação e afronta. Esse sentimento, esse gigante aí tem te intimidado, tem te afrontado. Olha o que aconteceu. Olhou o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Esse gigante, esse sentimento, essa situação chega para você e fala assim: você não vai mudar nunca. Quantos anos você está desse jeito? Quantos anos você carrega isso aí dentro de você? Você não vai mudar. Você não vai mudar. Você não vai reverter. Esse gigante, irmãos, ele fica desprezando a gente. Ele fica menosprezando, fica intimidando a gente. Aí ele fala: disse o filisteu a Davi: sou algum cão para você vir contra mim com paus? E pelos seus deuses o amaldiçoou.
o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e eu vou dar tua carne para as aves dos céus e as bestas feras do campo te comer. Eu vou te matar, e os urubus vão te comer. Os animais do campo, as feras do campo vão comer você. Estava vindo com ele, não era um guerreiro não, irmão. Estava vindo contra ele um menino. Imagine só. Mas você precisa saber quem você é. Eu sei quem eu sou. E eu sei em quem eu estou. Uhul! Eu sei quem eu sou. E eu sei com quem eu estou. Você acha que se Davi não soubesse isso aqui? Você acha que Davi não soubesse quem ele era e quem estava com ele? As perninhas do menino, o cajado ia cair, a fundinha já ia, as pedrinhas iam bater dentro da... Um moleque já ia tremer de medo, irmão. Eu sei quem eu sou, rapaz. Eu sei com quem eu estou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei quem está comigo. Davi não se intimidou. Não se intimide diante dessa circunstância. Não se intimide diante desse problema. Não se intimide diante dessa crise. Deus está com você. Deus é com você. Ele é poderoso. Ele vai te livrar. Ele vai produzir uma mudança na sua vida. Não desista. Não deixe de crer. Ele vai cuidar de você. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Quando esse gigante começa a te afrontar, ele não está afrontando você não, querido. Ele está afrontando o teu Deus. E a Bíblia diz que Ele é o Senhor das batalhas. O Deus dos exércitos a quem tens afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Essa guerra que você está enfrentando, querido, Deus sabe que você está passando por isso. Deus sabe tudo que você tem enfrentado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de achar que essa guerra é sua. Essa guerra é de Deus. Mas se una com Ele. Se una com Ele. Se una com Ele. Use as armas certas. Pastor, por que não está funcionando? Porque você não está usando as armas certas. Você não está fazendo da maneira certa. Porque se você fizer da maneira certa, pode ter certeza, as coisas vão ser transformadas. Agora, estamos caminhando já para o finalzinho. Deixa eu só te mostrar um detalhe aqui que talvez você não reparou. Davi fala assim para Golias. Vamos lá. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei. Davi tinha um cajado, 5 pedras, um embornal e uma funda. Dava para ele ferir Golias com isso? Dava. Ele feriu. Mas olha o que ele fala ali. Tirar-te-ei a cabeça. Vou tirar sua cabeça. Davi tinha espada, irmão? Com o cajado? Ele ia estar esfregando o cajado no pescoço de Golias até hoje para cortar. Com o embornal? Com a pedra? Com a funda? Ele ia cortar a cabeça de Golias com essas armas? Sim ou não? Não, impossível.
Agora preste atenção no que eu vou te mostrar agora. Alguns aqui já sabem. Davi olhou para Golias e viu que ele tinha o quê? Espada. Em outras palavras, Davi estava dizendo assim para Golias, preste atenção nisso. Essa espada que hoje você está vindo contra mim, é a espada que eu vou te derrotar. A espada vai trocar de mão. Você está entendendo? O que tem vindo? O que esse gigante tem se levantado contra o que na sua vida? É com maldade? Vai trocar de mão. Vai vir bondade. É o gigante da doença? Vai vir saúde. É o gigante da miséria? Vai vir prosperidade. É o gigante da separação conjugal? Você vai se unir à sua esposa de uma maneira ainda maior ainda. É o gigante da raiva, da ira? Vai vir o amor. É o gigante da guerra? Vai vir a paz sobre a sua vida. Hoje o Senhor está mudando a espada de mão na sua vida, em nome de Jesus. Aquilo que vem hoje, aquilo que tem vindo hoje para te matar, é aquilo que vai te edificar, é aquilo que vai construir algo em você. É por isso que a Bíblia diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje o Senhor vai fazer com que essa espada troque de mão, saia da mão do seu inimigo. Aquilo que veio para te destruir vai se tornar uma arma de vitória na sua vida. Davi pega aquela fundazinha, irmão. Isso que eu vou falar aqui não está escrito na Bíblia não. Isso aqui é coisa da minha cabeça. Então, se você não gostar, você esquece. Mas Davi pegou aquela funda, irmãos, e começou a girar. E eu acho que tinha anjo em volta dele ali. E os anjos falavam assim, Davi, joga essa pedra. E deixa que a velocidade quem vai dar vai ser a gente. Deixa que você é treinado, você sabe usar ela. Mas deixa que nós vamos pôr ela vai bater aonde ela tem que bater, no lugar certinho, no ângulo certinho. Deixa, só joga a pedra, Davi. Deixa que o restante nós faz. E Davi joga aquela pedra, irmãos. Gira, e aquela pedra vai. E Golias estava todo revestido de uma armadura, tinha um capacete, só que no capacete tinha uma fresta aqui, ó, aonde ele enxergava, para ele poder ver e para ele poder respirar. E a pedra, irmão, aquela pedra lisa, parecendo talvez um disco assim, ela não veio de assim, irmão, ela veio de assim, ó, porque ela precisava entrar bem na fresta do capacete, assim. E diz a palavra que ela bateu e cravou na testa de Golias. E aquele gigante de 2,60 m desaba no chão. Eu imagino o exército dos filisteus mudo do outro lado. O exército dos israelitas do lado de cá, pasmo. Menino Davi corre, pega a espada de Golias, a espada dele mesmo. Corta a cabeça dele. Aí, irmão, imagina a explosão do exército lá de cá. E o exército lá de lá fugindo. Davi pega a cabeça de Golias. O pessoal do louvor pode vir para cá. Leva lá para Saul. Saul, era isso aqui que você queria? Aqui, ó. Mas a espada de Golias, diz a Bíblia, que Davi ficou com ela. Amém? Em Jesus, você é mais do que vencedor.
Em Jesus, em Cristo Jesus, você pode todas as coisas. Agindo eu, diz a palavra, quem impedirá? O Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é o meu Deus forte. Ele é tudo que eu e você precisamos. Quer vencer esses gigantes, amém? Vamos usar as armas que o Senhor nos deu? Vamos ficar em pé. Em nome de Jesus, vamos orar.